confiamos sempre em Ti. Da santa eterna vida, da qual Tu és autor, sustento e fortaleza, és Tu também, Senhor. Sem Teu constante amparo, ficamos sem poder. De Ti, nosso alimento, queremos nós viver. Ó Cristo, pão da vida, a Ti louvamos nós, e ao Pai também erguemos a nossa alegre voz. Agradecemos sempre, eterno Redentor, a Tua graça e vida e Teu imenso amor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor, que alegria poder cultuar o nosso Deus em mais um domingo. Queria convidar os irmãos a fazer uma leitura bíblica comigo, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, versos de 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quero convidar os irmãos a orar comigo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de Te buscar, de Te engrandecer e Te bendizer o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor brote o desejo no coração sempre da alegria de esperar e confiar em Ti. Que o sentimento, Pai, o sentimento negativo de ansiedade possa sair, Pai, e não possa ter lugar em nosso coração. Que nós possamos, Pai, verdadeiramente estar prostrado diante de Ti, diante dessa situação tão difícil, mas que o Senhor jamais nos desamparará. Em nome de Jesus, Pai, sê conosco, não só nesta noite, mas por toda a vida. Em nome de Jesus, Pai, eu já te oro e já te agradeço no poder que há no Teu santo nome. Amém. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, mas Teu amor
pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, ele não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, e eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Mas nós vamos dizer que ele faz tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Faz isso, fazes tudo, coopere para o meu bem. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, e eu sei que me amas, o teu amor não falha. Lá, o teu amor não falha. Irmãos, pra quem não me conhece, meu nome é Nicole e hoje eu vim falar um pouquinho de como tá sendo essa quarentena pra mim. A gente sabe que Deus às vezes usa esses momentos pra falar conosco e eu creio que Ele tem usado grandiosamente essa quarentena pra falar comigo sobre algumas coisas, mas principalmente sobre a comunhão com os irmãos. Ano passado eu acabei me distanciando de muitos ministérios da qual eu fazia parte, porque começou o meu terceiro ano e aí eu estudava o dia todo, chegava em casa à noite cansada e tinha que resolver tarefas, essas coisas, e acabei não sabendo utilizar o meu tempo para ambas as coisas, né? Então eu acabei me distanciando e eu tava sentindo muita falta disso. No começo desse ano eu entrei de novo no teatro, voltei pro teatro, mas não era a mesma coisa, e aí teve esse distanciamento social, da qual agora Deus tem usado muito para falar comigo sobre isso. Eu tô sentindo uma falta dessa comunhão com a igreja, da qual acho que eu nunca tinha sentido antes. E é algo que eu sou muito grata a Deus, porque eu orei muito pedindo para que Deus colocasse no meu coração esse amor por estar junto com os meus irmãos e sobre qual chamado eu deveria seguir, chamado ministerial, né? E graças a Deus Ele tem colocado isso no meu coração e eu sinto muita falta dos irmãos. E é uma saudade boa, porque eu sei que quando voltar tudo ao normal, eu quero muito me encontrar com os irmãos, poder servir mais a igreja. Então esse é o meu testemunho, bem simples porque eu não posso ultrapassar muito tempo aqui, mas é basicamente isso. E eu ando orando sobre isso para saber realmente aonde Deus quer me colocar, onde Ele quer me usar. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque era algo que eu queria muito e Ele tá usando esse momento para me mostrar o quanto a gente necessita desse momento com os nossos irmãos, com a igreja, e o quão é necessário nós estarmos servindo a Deus dessa forma, e não apenas
estar indo só para os cultos de domingo, e enfim. Então é isso. E até depois dessa quarentena, quando a gente se encontrar. Meu nome é Fabrícia, trabalho no hospital, na linha de frente, coletando os exames de pacientes com coronavírus. E no começo era alguns pacientes, alguns casos e algumas UTIs em isolamento. Hoje em dia nossa realidade é completamente diferente. É um hospital todo movido ao coronavírus. Nossa rotina, que antigamente era uma UTI com 20 pacientes intubados com coronavírus, hoje em dia é 95 pacientes ou mais intubados com coronavírus. Esse número é preocupante, é alarmante, é medo, porque quando tem pacientes ali que são nossos companheiros de trabalho, técnicos, enfermeiros, médicos que estavam na linha de frente. Então, a gente fica com aquele receio, aquele medo de perder essas pessoas também. E uma das coisas assim que mexeu muito comigo foi ter visto, presenciado o Containe. Porque eu não sabia, assim, eu não tinha visto o Containe. Só tinha visto por fotos, por jornal. Mas quando eu vi o Containe, veio aquela sensação de terror, de medo. E só Deus ali para nos sustentar mentalmente. E em meio a esse caos todo, a gente encontra força em pacientes que fizemos a coleta. Eu sou uma que, quando faço minha coleta, e vou orando pelo aquele paciente. E ter visto esses pacientes que eu coletei em pé, indo para casa. E ali é que nos sustenta, é que nos dá força, é que nos dá, assim, a alegria, sabe? De amar ainda mais o próximo, né? De saber que estamos ali pela saúde, por eles, né? Por ajudar eles. E olhar para eles e dizer assim, olha, eu orei por você, outras pessoas do grupo, da igreja, oraram por você e você está aqui bem. Então isso aí nos fortalece muito, muito, muito mesmo. A cada dia, nosso fortalecimento é quando um paciente sai de alta. E a minha prevenção não é só lá no hospital, é aqui em casa. Não sei mais o que é beijo, abraço, mas eu sei que isso é uma prática de amor pelas minhas filhas, pelo meu marido também. E eu só tenho a agradecer a vocês que estão aí orando por nós, porque nós estamos aqui nessa luta por vocês. E vocês estão aí nos fortalecendo na oração. E eu sou grata a Deus. Muito obrigada mesmo. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe de Paula, eu sou médico cardiologista clínico, trabalho em 2 grandes hospitais na região metropolitana de Fortaleza, o Hospital do Coração de Messejana e o Hospital São Mateus. Nesses 2 hospitais eu exerço a função de médico em unidades de alta complexidade, quer seja na emergência, quer seja em unidade de terapia intensiva. Então, a partir de março, quando começaram a aparecer casos, né, de coronavírus no Ceará, por conta do meu trabalho, da exposição, eu precisei me isolar da minha família. Eu tenho uma mulher gestante, na época estava no 1º trimestre da gestação, que é o período mais importante para a formação do feto, do bebê, e tenho 2 crianças, uma de 4 anos e uma de 2 anos. Para protegê-las, eu resolvi me isolar. Elas mudaram de casa, foram para a casa dos pais da minha esposa, que por sorte nossa são nossos vizinhos. Nós moramos numa mesma propriedade em que tem 2 casas. Então, apesar de não poder tocar, não ter mais o toque, não poder brincar com as crianças, eu ainda posso vê-los, né? Então, apesar de ser doloroso, né, de ficar longe, de não poder ter o abraço, eu ainda tenho o lado positivo, o lado que afaga um pouco meu coração, que é a possibilidade de ver, de interagir, de conversar, nem que seja com um pouco de distância.
Esse com certeza é o aspecto mais doloroso, né? Passei pelo meu aniversário, não pude receber o abraço da minha esposa. Nós passamos pelo aniversário da minha esposa, eu não pude dar um abraço nelas. E machuca bastante também não poder sentir o cheiro das minhas filhas, não poder ter um toque, não poder brincar. Isso com certeza é o que mais pesa desse período. Outro ponto realmente que mudou bastante é com relação ao próprio trabalho. A carga de trabalho ela está muito mais pesarosa agora, porque a gente tem que trabalhar sob paramentação, então tudo muda no trabalho, né? Você trabalha com turnos de 6 horas, sem poder comer, sem poder beber, sem poder ir ao banheiro, utilizando uma vestimenta especial, luvas, um capacete. Existe uma carga, um estresse emocional grande pelo risco de contaminação, né, pela necessidade de ter segurança no ambiente. Existe o estresse de você olhar para o lado e ver colegas de trabalho, amigos, grande, pelo risco de contaminação, né, pela necessidade de ter segurança no ambiente. Existe o estresse de você olhar para o lado e ver colegas de trabalho, amigos, ficando doentes. E existe o estresse também de ver o sofrimento, né, das pessoas que são infectadas por esse vírus. Né? Pessoas com falta de ar, muitas vezes entrando numa unidade de Covid, em que elas não veem mais o rosto das pessoas. Né? Todas as pessoas usam máscara e perdem um pouco daquele contato humano. Outra questão é o próprio estresse físico, né? Então, usar máscara especial por um longo período de tempo machuca, né, o nariz, a gente tem que utilizar uma proteção especial, as mãos ficam ressecadas pela quantidade de vezes que a gente lava e usa álcool. Além disso, né, eu ainda tive que assumir as funções de casa, de lavar a minha própria roupa, lavar as botas que eu uso no hospital e lavar pratos, né? Coisas que, apesar de toda uma carga de trabalho que a gente tem, cansaço físico, em casa eu ainda estou sozinho e ainda tenho que assumir essa parte, né? Então muita coisa mudou, mas com certeza o que eu colocaria como principal ponto seria a saudade de ter o toque da minha família. Um abraço para vocês, obrigado. Deus proverá.
Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens ainda no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ver o capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. Quero convidar então você a abrir sua Bíblia, por favor, aí onde você está, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, do verso 10 ao verso 17, que diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Vamos orar, nos pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento. Pai querido, eis aqui a Tua palavra. Eis aqui, ó Deus, Teu poder manifestado. Poder este que nós cremos não está preso ao passado, mas também se manifesta agora no presente. Pedimos que por Tua graça e infinita misericórdia, nosso entendimento sobre esse poder e sobre esta misericórdia que recai sobre nós possa vir nesse instante, através dessa audição da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe para que o nosso ouvir seja com fé e da maneira que nós possamos receber esta palavra e crer nela, possamos viver. Nos abençoa, Deus, tenha misericórdia de nós, cuida de nós por meio da Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é: e se faltar comida? Eu acho que é um temor que todos nós temos, né? Diante do que estamos vivendo principalmente. Nós ficamos apreensivos com tudo que está acontecendo, com o tempo dessa pandemia e com o que o futuro pode nos reservar. Mas nós podemos ter a confiança no Senhor. E o texto de hoje vai falar exatamente sobre isso, sobre a providência do Senhor. Como Deus provê na vida de seus filhos. Como Deus cuida da vida de seus filhos. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. No Salmo 34, verso 10, a palavra de Deus nos confirma dizendo: os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Lá no Salmo 84, no verso 11, também vai nos dizer: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede força e honra. Não negará bem algum aos que vivem retamente. Ou seja, aos seus filhos. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, há também uma promessa de Deus que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então nós temos esta confiança que a palavra de Deus nos diz que o Senhor há de prover sobre nossas vidas. Vamos examinar o texto antes de nós vermos como o Senhor vai prover na minha vida e na sua vida nesse período de pandemia. Vamos lá, vamos primeiro examinar o texto. O texto diz no verso 10 que ao regressarem, vocês lembram, no texto anterior, né, eles foram nos povoados, curando, ensinando a palavra, eles foram anunciando o Evangelho, fazendo maravilhas. O Senhor deu poder e capacidade a eles para isso. Então, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Quando os discípulos e apóstolos relataram tudo o que haviam feito, Jesus os chamou para eles irem para uma cidade chamada Betsaida, talvez para encontrar ali um pouco de descanso, né, depois de todo aquele momento de trabalho que eles haviam realizado. Mas o verso 11 diz que não foi bem assim esse descanso. Mas as multidões, ao saberem, seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então, quando a multidão soube que Jesus estava em Betsaida, acompanhou Jesus, né? E Jesus acolheu todos
ensinando a palavra e curando alguns enfermos. No verso 12 diz: mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Eles ficaram no lugar deserto, que era um lugar mais amplo para se estar a multidão, né? Um lugar onde eles poderiam ouvir ao Senhor de maneira mais tranquila. E ao mesmo tempo o dia foi passando, foi declinando, eles não foram embora, estavam encantados com o Senhor Jesus. E com o dia declinando, os discípulos disseram: olha, é melhor o Senhor despedir essa multidão, porque como é que a gente vai alimentar esse povo todo, né? É melhor eles irem aí para as aldeias vizinhas tentarem buscar alimento. No verso 13, ele, porém, lhes disse, ele, Jesus, né? Ele, porém, lhes disse: dá-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Então, ou seja, os discípulos disseram: a gente não tem como dar alguma coisa para esse povo, né? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. No outro texto, né, no outro evangelho, vai dizer que esses 5 pães e 2 peixes foram encontrados com um rapazinho. Eles foram ali no meio do povo tentar encontrar alguma coisa, e tudo que eles encontraram foi 5 pães e 2 peixes que um rapazinho tinha levado para o seu lanche. Teve um rapaz ali bem prudente, né, um garoto bem prudente, que levou alguma coisa para comer. Mas o resto da população não tinha absolutamente nada, e falaram em dinheiro, né, dinheiro para alimentar essa multidão toda. É lógico que os discípulos não tinham. Aí no verso 14 diz: porque estavam ali cerca de 5.000 homens, lembrando que mulheres e crianças não eram contados. 5.000 homens aproximadamente, né? Então disse aos seus discípulos, o que Jesus diz, né? Fazei-os sentar em grupos de 50. Jesus pediu que os discípulos mandassem, dividiu essa população toda que estava ali ouvindo o Senhor em grupos de 50. Talvez foi aí, dividindo em grupos de 50, que teve-se o número de 5.000, né? Que eles conseguiram contar quantas pessoas haviam ali, no caso, homens, né? Não mulheres e crianças. Contados não foram, então eram mais de 5.000 pessoas. Eles atenderam, acomodaram a todos, juntaram em grupos de 50. E no verso 16 diz que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Ele pegou 5 pães e 2 peixes, talvez no cestinho, uma coisa que estava lá guardando, ergueu ao céu, agradeceu a Deus, agradeceu ao Pai, os abençoou, partiu o pão ali dentro do cesto e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. O resto da história você já sabe. Eles vão distribuir. E é interessante, né, que Jesus dá o cesto a eles e distribuem. Imagina o que passou pela cabeça deles. Como é que a gente vai distribuir esse cestinho aqui para essas 5.000 pessoas? Bem, vamos começar com alguém aqui, com algum grupo. E aí começaram ali com um grupo. E à medida que iam distribuindo, o cesto não esvaziava. Que coisa incrível, né? Então diz o verso 17: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Que milagre incrível esse, né, meus irmãos? E o que esse texto, o que esse milagre incrível tem a nos dizer sobre a questão da providência de Deus em nossas vidas nesses tempos de pandemia? A primeira coisa, há aqui 3 coisas básicas que nós devemos aprender com o texto. Eu não vou fazer numa ordem que está no texto, vou fazer de acordo com o que a gente aprende no âmbito geral do texto, tá bom? Então a primeira coisa é, nós vemos aqui no texto que Deus provê quando o nosso sentimento é de gratidão pelo que temos. No verso 16 diz que Jesus tomou o pão, 5 pães e os 2 peixes, e os abençoou. Abençoar aqui, está lá em João 11, de maneira diferente, né? O termo é a mesma coisa de dar graças, de agradecer. A primeira coisa que Jesus fez foi pegar os 5 pães e 2 peixes, erguer aos céus e agradecer ao Pai, porque tinha 5 pães e 2 peixes ali. Então a primeira lição que nós podemos dizer, tiramos aqui desse texto, é que Deus provê quando o nosso sentimento é de gratidão pelo que nós temos. Antes de mais nada, Jesus nos dá o exemplo agradecendo pelos 5 pães e 2 peixes que ele tinha nas mãos. A nossa gratidão, meus irmãos, ela é muito importante mesmo. Nossa gratidão é o reconhecimento do senhorio de Deus em nossas vidas. Nossa gratidão é o reconhecimento de que nós estamos vivendo debaixo da misericórdia e da graça do Senhor. Estamos dizendo a Ele que admitimos que só estamos vivos porque Ele é misericordioso e porque Ele é gracioso. Se não fosse isso, nós não poderíamos estar onde estamos. Então, quando nós somos gratos,
nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso pastor, Tu tem cuidado de nós. É uma confissão de fé a gratidão. E essa confissão de fé, ela é importantíssima, porque ela coloca Deus em nossas vidas no lugar onde Ele deve estar. E o Senhor deve estar em nossas vidas como aquele que a sustenta, como aquele que a mantém. E a Bíblia deixa isso bem claro. Ele cria a vida, Ele a sustenta e Ele a mantém. E quando nós reconhecemos isso, isto é uma profissão de fé, isto é uma confissão de fé, e isto engrandece ao nosso Senhor e isto dá glória a Ele. Ser grato é um sentimento precioso na vida de qualquer cristão. Ao mesmo tempo, meu irmão, a ingratidão, o contrário disso, nos faz ver Deus como servo e não como Senhor. Como se nós estivéssemos dizendo para Deus que só podemos ser gratos se Ele nos der na medida em que nós queremos. Que nós só podemos ser gratos se Ele nos conceder aquilo que nós desejamos e não o que necessitamos. Entenda, há uma diferença entre o que necessitamos e o que desejamos. O que desejamos nem sempre é necessário. O que necessitamos, Deus sempre nos dará. Então, a ingratidão é uma forma de nós tratarmos o Senhor como se não fosse o nosso Senhor, mas sim como se fosse um servo, um gênio da lâmpada, em que nós temos que fazer pedidos e Ele obrigatoriamente tem que nos obedecer. Isso faria, então, que nós tivéssemos merecimentos diante de Deus. E a gente entende que todo merecimento nosso é totalmente injustificado. Nós não merecemos nada, somos pecadores. Se Deus fosse fazer uma avaliação entre os nossos merecimentos e o que deveria nos dar, nós ficaríamos absolutamente sem nada. Essa questão de gratidão e ingratidão me faz lembrar daquele episódio, que está lá em Lucas 17, no verso 13 em diante, que a gente vai ver posteriormente, talvez nas próximas pregações, que é aquele texto dos 10 leprosos que Jesus cura. A gente fica indignado com aquele texto, porque assim, são 10 leprosos que chegam para Jesus, pedindo misericórdia. Jesus manda eles irem até o sacerdote se apresentarem, e quando eles vão até o sacerdote, no caminho eles são curados. E aí, diz o texto para nós, que só um dos que foram curados voltou para agradecer. Sabe o que é interessante? O texto no verso 18, lá de Lucas 17, diz que só voltou um, e o que voltou era estrangeiro, ou seja, ele não era judeu, ele não era religioso. Por que é interessante esse comentário de Jesus? Jesus diz assim no verso 18, não eram 10 os que foram curados? Por que só voltou um, e esse estrangeiro? E no caso, um estrangeiro? Porque provavelmente os outros 9, por serem religiosos, acreditavam que tinham merecimentos, que Deus tinha mais do que a obrigação de fazer isso por eles. Aquele estrangeiro não. Mesmo por não ser religioso, ele acreditou que aquilo ali foi misericórdia, foi graça, que Deus se compadeceu. E Jesus fica muito feliz com este que voltou, porque ele entende a questão da gratidão e do compadecimento. Entenda, meu irmão, Deus não tem obrigações para conosco, nenhuma. Quando Ele age em nosso favor, é misericórdia e é compadecimento. E quando Ele se compadece graciosamente de nós, a nós cabe a gratidão, o louvor e a adoração. Porque o Senhor olhou para nós, porque o Senhor estendeu sua mão, porque o Senhor quis nos dar, porque o Senhor quis nos abençoar, porque o Senhor quis nos suprir, porque o Senhor quis nos amar. Isso é graça, isso é misericórdia. E a nós cabe exclusivamente a gratidão. Como eu disse e reafirmo, se nós formos contabilizar o que recebemos com o que fizemos por merecer, tudo nos seria tirado. Absolutamente tudo. Mas, veja bem, o Senhor nos dá o que nós necessitamos. Naquele instante, 5 pães e 2 peixes era o suficiente. Por quê? Talvez você diga, mas pastor, tinha 5.000 pessoas lá. Já ouviu um dito popular que diz assim, o pouco com Deus é muito? Deixa eu dizer para você que esse dito popular não está na Bíblia, mas é bíblico. Sim, era pouco, 5 pães e 2 peixes. Mas o Senhor Jesus estava ali. Talvez, meu irmão, na sua vida você ache que o que você tem é pouco.
mas o Senhor Jesus está na tua vida. E se o Senhor Jesus está na tua vida, então o pouco que você tem é muito mais do que aquele que tem sobrando, mas não tem Deus. Ter Deus é ter com o pouco muito mais do que o necessário. É ter com o pouco o suficiente. É ter com o pouco muito. Bendito seja o Senhor por isso. E glorificado seja o Senhor por isso. Mas aquilo que aos olhos do mundo pode ser considerado ainda pouco, não esqueça, é sempre o suficiente para Deus nos sustentar. Aquilo que aos olhos do mundo pode ser considerado insuficiente, para Deus é o que basta para nos sustentar. Uma segunda coisa interessante do texto é que nós vemos que Deus nos abençoa, como eu já falei, com pouco e com o que está à nossa disposição. O verso 13 diz isso, né? Ele, porém, lhe disse, dá-lhe vós de comer. Eles responderam, não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Só temos isso à nossa disposição, Senhor, para alimentar essas 5.000 pessoas. Meus irmãos, não há matemática que ajude aqui na possibilidade de ajustar as coisas aqui. Alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes é absolutamente impossível. Mas o que nós vemos aqui é o poder de Deus de transformar quantidades em números em meros detalhes. Ele fez isso sempre, ele faz isso sempre. Para anunciar o Evangelho para o mundo todo, o Senhor contou com 12 homens. E o Evangelho chegou a quase todas as nações já. Olha que coisa incrível. Para vencer exércitos numerosos, o Senhor muitas vezes contou com a oração de 1 ou 2 homens. Há aquele texto maravilhoso em que o povo de Deus está lutando uma batalha e Moisés é colocado com os braços para cima, clamando ao Senhor, o clamor de um homem, fazendo com que um exército vença uma batalha. O Senhor não liga para números, muito pelo contrário. Não importa a quantidade, o Senhor pode fazer maravilhas a partir do seu poder maravilhoso e misericordioso. Números para Deus é só um detalhe. Então é provável que eu e você não vejamos uma multiplicação da forma que foi realizada aqui na época de Jesus. Dessa forma tão milagrosa, de maneira espetacular. Mas o que dizer da multiplicação que temos visto dia após dia? A multiplicação que temos visto um dia após o outro. Deus tem feito nosso pão de cada dia, meus irmãos, se multiplicar dia após dia. Você acredita nisso? Você faz aquela oração, o pão nosso de cada dia, Pai, nos dá hoje. E o pão está lá, na mesa. No outro dia você faz a mesma oração. E sabe o que é legal? Todos os dias o pão está lá na mesa. Quem faz esse pão estar na mesa todos os dias? É o Senhor, meu irmão. É o Senhor que multiplica o pão na tua casa. É o Senhor que não deixa que a tua mesa fique vazia, que as tuas panelas esvaziem. É o Senhor que multiplica, que faz esse pão vir dia após dia. Você trabalha, mas você sabe muito bem que quem possibilita o trabalho para você é aquele que multiplica o pão. Você tem saúde, mas você sabe muito bem que a saúde que você tem é o Senhor que providencia para que na tua mesa o pão esteja todos os dias, se multiplique dia após dia. Você tem o teu emprego e você tem força física para executar as tuas tarefas, você tem intelecto para isso, sua mente continua ali trabalhando, porque o Senhor capacita você para que o pão se multiplique dia após dia na tua mesa. O Senhor continua multiplicando o pão, meu irmão. Nos próximos dias que virão, o pão estará em nossa mesa. Por quê? Porque o Senhor multiplica o pão em nossas mesas. E aí entra uma terceira coisa. Esse pão que Deus providencia em nossa mesa todo dia. Deus, a gente vê aqui no texto, Deus provê para que a gente possa repartir. Veja o que diz o verso 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Por que Jesus mandou esses discípulos separarem os homens ali, a população, a multidão, em grupos de 50? Porque o que o Senhor ia fazer, que era multiplicar o pão, ele queria para que este grupo, que este grande grupo, esta grande multidão fosse alimentada. Meu irmão,
Jesus entregou os cestos aos discípulos para que estes distribuíssem aos grupos. Se Jesus quisesse alimentar só os discípulos, teria chamado à parte e dito: despeçam a multidão, e teria alimentado só os seus. Mas veja bem, o Senhor alimentou os seus e deu aos seus para que alimentassem aos outros. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos supridos para suprir. Entenda isso, meu irmão. Nós somos chamados para ser abençoados pelo Senhor, e ao sermos abençoados devemos abençoar. Ele nos supre, e ao sermos supridos devemos suprir. Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Está lá no livro de Gênesis. Um dos chamados de Abraão é: ser tu uma bênção. E o chamado de Abraão é também o nosso. Precisamos ser uma bênção na vida das pessoas. Nós temos o mesmo chamado. Nós temos o chamado para ser sal e para ser luz, para dar sabor ao mundo, para iluminar as trevas de quem está em trevas. Então, entenda bem, o que você tem te abençoa e deve abençoar. Quanto mais você tem que te abençoa, mais você deve abençoar. O que temos e não abençoa é o que nós temos e não dividimos. Mas o que temos e nos abençoa é o que temos e compartilhamos. E digo mais: quanto mais compartilhamos, mais temos. Quanto mais compartilhamos, menos nos falta. Eu tenho experimentado tanto isso na minha vida, meus irmãos. Permitam-me dar aqui um testemunho de tantos momentos em que eu pude compartilhar e Deus fez em minha vida se multiplicar. E não são poucos esses momentos. Quanto mais dividimos, mais Deus multiplica. Quanto mais dividimos, mais Deus acrescenta para que possamos dividir mais. É isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, não é? Aquele que semeia pouco vai colher pouco, mas aquele que semeia muito, ou seja, aquele que abençoa muito, muito será abençoado. Assim, o Senhor Jesus multiplica pães e peixes naquele instante para que as multidões sejam abençoadas. Por meio de quem? Quem ele manda distribuir? Os discípulos. Para que a multidão entenda que quem recebeu primeiro foram os discípulos. E depois eles abençoam. Quando nós abençoamos as pessoas necessitadas, nós estamos mostrando a elas que existe um Deus que cuida de nós e que está por meio de nós cuidando delas. Lembre-se, Deus cuida de nós e por meio de nós está cuidando dessas pessoas. Pois bem, meus irmãos, há coisas que nós devemos guardar aqui para nós. Eu acho que 3 princípios devem ficar na nossa mente a partir desse aprendizado desse texto. 3 princípios, por favor, preste bastante atenção. O primeiro deles isso aqui são princípios doutrinários. Princípios bíblicos doutrinários. Quando a gente fala em princípio doutrinário, é aquilo que deve permanecer em você como entendimento bíblico sobre essa situação da providência de Deus. Então, 3 princípios bíblicos da providência de Deus. Não são 3 princípios que as pessoas costumam falar, né? Mas que estão na Bíblia. 3 princípios bíblicos são esses. Primeiro, Deus não promete saciar nossos desejos, mas dar o que necessitamos em tempo oportuno. Em nenhum texto bíblico diz que Deus vai saciar os seus desejos. Mas em toda a Bíblia, nesse texto e em toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus vai sempre dar o que nós necessitamos e no tempo oportuno. Você não vai comer bife porque está com vontade de comer um bife. Mas você vai comer todo dia, porque o Senhor dá do que você necessita. E o que você necessita é comer. E Deus nos dará de comer todos os dias. Talvez você não vista as melhores roupas, mas você sempre terá o que vestir, que o Senhor dá do que nós necessitamos. Talvez você não tenha aquele carro que você sempre quis, mas Deus te concederá boas caronas, porque Deus dá do que necessitamos. É importantíssimo esse princípio. E é muito bom aceitá-lo. Senhor, dê-me do que necessito, porque o que desejo, muitas vezes, pode estragar a minha vida, pode estragar a minha relação com Deus, pode estragar a minha relação com meus irmãos. Então, ó Deus, dá-me apenas o que necessito. Que oração boa de ser feita.
O segundo princípio bíblico aqui, que nós podemos verificar, doutrinário, é que nossa segurança para o dia de amanhã está na fidelidade do nosso provedor, que é Deus. Não confie em você mesmo. Não confie na conta do banco. Não confie no seu emprego. Não confie no seu intelecto nem na força física. Nós podemos perder tudo isso. São coisas frágeis. Mas o nosso Deus, provedor, é fiel. É fiel. E é poderoso para prover todas as necessidades de seus filhos. Ele provê por meio do trabalho de seus filhos. E se seus filhos por acaso não puderem trabalhar por algum motivo, o Senhor proverá. Porque é uma promessa dele que cuidará de nós. Seremos cuidados. O Senhor proverá. Bendito seja o Senhor. Terceira coisa, Deus nos abençoa para abençoarmos o mundo que nos cerca. Ou seja, Deus nos abençoa para abençoar por meio de nós. Não esqueça isso. Tudo que você tem é para a bênção de todos. Se sua mesa é farta, ela é farta para a bênção de outros. Se você tem um carro, ele é um carro para a bênção de outros também. Se você tem uma boa casa, quem sabe ela seja uma casa também, muitas vezes, para acolher de vez em quando alguém que necessite. Enfim, tudo que temos, meus irmãos, Deus nos dá para que por meio daquilo possamos abençoar. Entenda que tudo que temos passará. Isso aqui tudo é emprestado. Nenhum de nós vai ficar com nada disso aqui, nenhum de nós vai levar nada disso para a eternidade. Na eternidade, tudo isso aqui não passa de nada, é lixo. Então são coisas que nós estamos usando, enquanto usamos para a glória de Deus. Usamos para abençoar vidas, para que a glória de Deus se manifeste por meio de nós. Bem, agora deixa eu colocar 3 coisas para você aplicar na sua vida de acordo com o que nós ouvimos hoje, nesta noite. Primeira delas, de acordo com o que nós aprendemos hoje nesse texto. Nossa gratidão é mais do que uma obrigação. Porque, entenda bem, eu falo obrigação porque eu acho que a coisa mais feia que existe é alguém não ser grato. É muito feio, não é? Alguém receber alguma coisa e não ser grato. A primeira coisa que a gente ensina aos nossos filhos, quando eles são pequenininhos e recebem alguma coisa, a gente diz, agradeça, meu filho. Porque ser grato é uma coisa tão natural. Então, a primeira coisa que devemos analisar para nossas vidas, a prática das nossas vidas é, nossa gratidão é mais do que uma obrigação. É um reconhecimento de nossas limitações e da misericórdia de Deus. Meu querido, meu irmão e minha irmã, seja grato. Porque ser grato nada mais é do que você reconhecer suas limitações. E dizer, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não teria como obter isso aqui, eu não teria como ter recebido isso aqui, eu não teria como estar alimentado hoje. Se não fosse a tua misericórdia. Reconheça suas limitações e reconheça a misericórdia de Deus. Seja grato por tudo. Eu tenho falado isso aqui em outras mensagens na quarta-feira, no culto de doutrina, tenho repetido isso várias vezes, né? A gente tem falado de alegria e de gratidão muitas vezes nos salmos lá na quarta-feira. Então a gratidão, ela alimenta em nós muita coisa boa. Além de nós glorificarmos o nosso Deus, ela traz a nós paz, alegria, contentamento. Seja grato. Tem o que comer, tem o que vestir, tem um teto sobre você, tem um lugar para dormir, está com saúde. E mesmo que tenha perdido a saúde, tem sido cuidado? Tem, então seja grato. E mesmo que esteja enfermo, a enfermidade tem sido leve? Seja grato. Seja sempre grato. É a forma mais maravilhosa de se glorificar o nosso Deus. Em segundo lugar, algo que eu gostaria que você aplicasse em sua vida, Deus provê a partir daquilo que temos em nossas mãos e reconhecemos ser dele. Deus, ele provê em nossas vidas, ele nos sustenta a partir daquilo que ele colocou em nossas mãos. Você acha que é pouco que você tem, mas Deus tem te provido a partir desse pouco. Então é o suficiente. Você não precisa de mais do que o que Deus está te dando. Se você precisar de mais, ele te dará. Se você não recebeu mais, é porque o que você tem já é o suficiente. Porque se necessitasse de mais alguma coisa, pode ter certeza, ele lhe daria. Você continua ainda no mesmo emprego? Ganhando aquele mesmo salário? O Senhor acha que isso é o suficiente. Você pode até pedir a ele, Senhor, me dê um emprego melhor. Se ele achar que é necessário, ele lhe dará. Se não,
fique contente. Ele está lhe dando o necessário, o suficiente. E isso é básico para Ele prover tua vida e te abençoar. Terceira e última coisa, Deus nos abençoa na proporção que nós desejamos abençoar. Você quer mais? Quer? Então assuma o compromisso de quanto mais ter, mais abençoar. Muitas pessoas, homens e mulheres de Deus, assumiram esse compromisso no decorrer da história. Pessoas que pediram a Deus mesmo, Senhor, me dê, porque eu quero abençoar mais. E receberam. Charles Finney foi um homem assim. Era um homem simples, criado numa família simples, um missionário, mas teve a ideia de abrir orfanatos. Não tinha um mínimo recurso para isso. E começou a orar, Senhor, me dê, por favor, me dê. Eu preciso, porque eu quero abençoar muitos. Então eu preciso que o Senhor me dê além do que eu tenho. Dizem os textos bíblicos, dizem os historiadores que na medida que foi passando o tempo, Charles Finney chega a orar, Senhor, pare, já tem demais. Já está sobrando. Já pensou um dia você poder orar assim? Me dê, Senhor, me dê porque eu quero abençoar mais. E o Senhor te dá tanto que você... Calma, Senhor, calma, porque já está sobrando, de tanto que eu já tenho recebido e abençoado. É um Deus provedor, meu irmão. É um Deus que cuida de nós. Ah, como eu confio nesse Deus. Confio porque Ele provê minha vida durante todos esses anos. Há mais de 20 anos o Senhor tem provido minha vida. Há mais de 20 anos o Senhor tem provido os meus filhos. Há mais de 20 anos o Senhor tem provido aos crentes em Cristo Jesus que eu conheço, dos mais simples aos mais nobres. Há sempre uma providência do Deus Todo-Poderoso. É um Deus que olha para a multidão e se compadece. É um Deus que olha para nós, se compadece e nos supre. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Ele fez todas as coisas para o seu deleite, prazer. E um dos seus deleites é cuidar dos seus filhos. Não se preocupe. Deus tem cuidado de nós. Deus vai cuidar de nós. Nada nos faltará. Porque Deus assim prometeu. O Senhor é o nosso pastor. Absolutamente nada nos faltará. Ore comigo para ter essa confiança, por favor. Ele não deixou de faltar nem salvação. Enviou o seu Filho Jesus. Se você que está me ouvindo agora não conhece ainda esse Jesus maravilhoso, por favor, aproxime-se mais dele. Reconheça seus pecados. Reconheça que você não tem agradado a Deus como deveria, o Deus que Ele criou para o seu louvor. Reconheça seus pecados, arrependa-se e comece a caminhar com Jesus. O Jesus que provê tudo para as nossas vidas. Confie no Senhor. Ore comigo, por favor. Deus querido, obrigado por esta palavra que nos faz lembrar que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter providência sobre nossas vidas, por não nos deixar faltar nada que necessitamos, por cuidar do teu povo, dos teus filhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Uma boa semana cheia de paz, de alegria. Uma semana de novas conquistas com boas notícias. Deus abençoe. Que o nosso desejo seja honrar o Senhor mais e mais. Que a nossa vida toda seja dedicada a Ele.
Espírito